Obrigado pela sua presença, que Deus abençoe em nome de Jesus. Abre aí, querido, Lucas capítulo 2, versículo 40. Quem achou, diga amém. Ei, quem achou, diga amém. Glória a Deus, aí. Nós vamos continuar essa série de mensagens que estamos ministrando aqui, falando sobre uma jornada com Jesus. Amém? Quem está crescendo nesse tempo? Ninguém, só a Ju que falou amém. Amém? Isso. Quem está crescendo nesse tempo? Quero lembrar você que nós estamos em quarentena de oração, né? Nós estamos no propósito de 40 dias de oração, consagração, dedicação. E o Senhor tem nos abençoado tanto, né? O Senhor tem trabalhado tanto no nosso coração. Hoje, querido, foi uma maratona aí de atendimentos, uma maratona de discipulado. E maravilhoso esse tempo que a gente tem visto uma sede, uma fome em muitas pessoas. Então, a Bíblia diz que o fogo deve arder continuamente sobre o altar e jamais se apagar. E para que o fogo ele permaneça aceso, nós temos que prover a lenha e retirar as cinzas. Amém? Lenha é o que vai alimentar o fogo, e a cinza é aquilo que já queimou e tem que ser retirado. Colocar lenha e retirar a cinza não é Deus que faz, é você que faz. Então, a cada minuto, a cada instante que você busca ao Senhor, não só aqui no culto, a vida cristã, ela precisa ir além das quatro paredes, é o que essa igreja prega. Mas quando você dobra o seu joelho em casa, você entra para o seu quarto, vai para o seu momento devocional com o Senhor, você está colocando lenha e mantendo aceso a chama. Por que muitas pessoas param? Porque elas param de buscar a presença do Senhor. Elas querem que o Senhor faça por elas algo que elas devem fazer. E Ele diz: olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vocês vão me encontrar, vocês vão me achar quando vocês me buscar. E Ele ainda acrescenta dizendo: de todo o coração. Então nós, como igreja, pastores, líderes, a gente está aqui encorajando você, a gente está aqui ativando você, a gente está aqui, sabe, colocando mesmo você para frente, cutucando você, não deixando você parar. Mas, querida, a decisão de crescer, a decisão de colocar lenha, a decisão de remover as cinzas, a decisão de manter o fogo aceso, ela precisa ser sua. Amém? Você crê nisso? E essa jornada com Jesus, é o texto que a gente está lendo, é a série de mensagens que a gente está pregando durante as quartas-feiras, aqui no Culto Céu, esse ano de 2021, é de fato palavras para convidar você a mergulhar no conhecimento, a mergulhar na graça, no amor e no relacionamento com o seu Senhor. Amém? Então nós não estamos aqui enchendo você de informações. Eu não sou um pastor de informações, eu sou um pastor de revelações. Você diz amém? Você está vivo aí, igreja? Amém? Se você não disser, está em casa, diz amém, hein? Está vivo aí? Amém? Eu não sou um pastor de informações, eu sou um pastor de revelações. Glória a Deus. Então a gente não está aqui para trazer informações. Informações a gente tem no seminário, a gente tem numa escola. Agora, no culto, nós temos o que? Revelações. Coisas que vão tocar, vão mudar o nosso entendimento, vão trazer luz à nossa mente, ao nosso coração, e vão mudar as nossas atitudes. Vai mudar meu comportamento, vai trazer transformação. Então, nessa noite, abra o seu coração, porque nessa jornada com Jesus, Deus trouxe a palavra-chave para nós aqui, para que a gente possa crescer e continuar crescendo no nosso Senhor. Amém? Vamos ler o texto? Lucas 2, versículo 40, só esse versículo por enquanto. A palavra de Deus diz assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém? Vamos ler de novo. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Feche seus olhos mais uma vez e pede ao Senhor para falar com você agora. Convida Ele agora, fala com Ele: Senhor, eu já te adorei, já louvei o seu nome, já ofertei, entreguei o dízimo,
Mas agora eu preciso que o Senhor continue a falar comigo pela palavra. Pede Ele para usar o pastor. Fala isso. Fala assim: Deus, usa o pastor. Dá graça, revelação, autoridade agora em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Querido, essa jornada com Jesus, ela é de fato um convite para um mergulho mais profundo na pessoa de Jesus Cristo, do conhecimento, não um conhecimento intelectual, mas um conhecimento que é revelação. É um convite para que você conheça verdadeiramente quem é Jesus. A exemplo de Pedro, eu citei aqui, quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus logo disse para ele: Eu afirmo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir do momento, quanto mais eu conheço Jesus, mais também eu entendo e tenho entendimento e revelação da minha identidade em Cristo Jesus. Então não se trata apenas de ter informações a respeito de Jesus, trata de perceber quem Ele é e quem Ele é em mim e quem eu sou nele. Isso muda tudo na nossa vida. Isso muda a nossa postura, isso muda a nossa forma de falar, a nossa maneira de testemunhar. Isso muda a nossa maneira, de nos comportar. Isso muda a nossa fala, isso muda a nossa visão, isso abre os nossos ouvidos, isso transforma o nosso coração, muda as nossas atitudes e também traz uma mudança no ambiente que a gente está. Querido, uma igreja que é fraca no entendimento de quem é Jesus, ela também é fraca no seu movimento no reino. Uma igreja que não tem revelação de quem é Jesus verdadeiramente, ela também é uma igreja que é estacionada no reino de Deus. Ela espera que Deus faça algo por ela, quando na verdade Deus já fez algo por ela. Deus já libertou, já salvou, já redimiu, não ainda nos glorificou. Isso vai acontecer na sua vida, mas Ele já nos deu total autoridade. Ele já nos deu a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos fluir como corpo de Cristo. E Ele precisa ser o cabeça. Nós já pregamos aqui dizendo que a cabeça é quem dá direção para o corpo. Então uma igreja que não entende quem é Jesus, ou entende de maneira deturpada ou incompleta, o que vai acontecer? Ela não se movimenta em prol do reino. Tentar enquadrar Jesus numa denominação, ela vai tentar enquadrar Jesus em 4 paredes, ou até mesmo uma estratégia. Ela vai tentar enquadrar Jesus na sua liturgia, nos seus dogmas e na sua tradição. Ela não vai entender que Jesus é o cabeça da igreja, enquanto a igreja é o corpo vivo de Cristo. Você diz amém? E o que é ser o corpo vivo de Cristo? É um corpo em movimento. Então a igreja que não tem essa revelação contínua, revelação, a palavra revelação quer dizer descobrir, tirar o véu, é revelar o que está oculto, o que está encoberto, sabe? Se ela não tiver esse entendimento, ela vai se movimentar errado ou vai se estagnar de maneira muito prejudicial ao reino de Deus. Eu costumo dizer que na Missão em Vida que é um crime uma igreja que não se mobiliza para a salvação de pessoas. É um crime uma igreja que não tem um olhar para fora. Nosso maior desafio é ter um olhar para fora, porque o perdido está verdadeiramente perdido, e ter um olhar para dentro. Quando ela olha para dentro, não é apenas para ficar engordando os seus membros espiritualmente, mas é capacitar os seus membros para que eles também olhem para fora. Missão em Vida, conhecer a Jesus é um convite para que você ande na medida de Jesus, para que você represente Jesus nessa terra. O mundo está carente de modelos, principalmente o Brasil. O Brasil vem enfrentando uma longa jornada, um longo tempo de falta de liderança. As nossas lideranças são omissas, são corruptas, são tendenciosas. E na verdade, querido, esse não é um problema do mundo, isso é um problema da igreja, porque a igreja também é dessa forma. Então entender Jesus não muda somente o nosso ambiente. Entender Jesus muda tudo o que está ao nosso redor. Por quê? Porque você
é um cidadão do reino de Deus. E quando você entende quem é Jesus, quando você vai para o seu trabalho, o reino te acompanha. Quando você vai atuar lá na empresa que você está, o reino de Deus chega naquele ambiente. Então você acaba elevando o padrão de justiça nessa terra. Se o seu patrão pede para você fazer algo errado, você diz: eu não farei. Por quê? Porque isso não é justo. Então você eleva a justiça na terra. E ser um pequeno Cristo, isso é ser cristão. Se você trabalha em educação, você é um agente da educação, mas você está a serviço de Deus. Se você trabalha numa empresa, você está naquela empresa a serviço de Deus. É por isso que a Bíblia fala que a gente deve trabalhar para os nossos senhores como para o Senhor. Está entendendo isso? Então tudo que você faz, você honra a Deus. Em todos os ambientes que você está, você honra a Deus. Por quê? Porque você teve uma revelação. Você está entendendo isso aqui? Então hoje eu quero trazer um pouco disso. Por quê? Porque se nós queremos, querido, ser uma igreja relevante na terra, eu não estou falando da missão e vida, eu estou falando da igreja do reino, estou falando do corpo de Cristo. Nós vamos precisar entender quem é Jesus, conhecê-lo verdadeiramente e andar na medida de Jesus. E para isso, nós vamos precisar ir profundo na palavra de Deus. Você topa continuar essa jornada? Amém? Nós já falamos tanta coisa aqui, mas hoje eu quero pegar um pouco da infância de Jesus. Pastor, o que é isso? A Bíblia quase não fala da infância de Jesus. A Bíblia quase não fala da adolescência de Jesus. Alguns livros apócrifos, alguns livros aí que não são considerados inspirados, tentam revelar esse período de Jesus. No meio disso tudo surge muita heresia. Por quê? Tentar entender o que não foi revelado é um perigo. Mas, querido, entender o que já foi revelado é uma dádiva. É por isso que a Bíblia diz lá em Deuteronômio 29, que o que está revelado cabe aos filhos, né? Cabe ao homem e aos seus filhos. Mas o que está perto cabe a Deus. Amém? Você crê nisso? Então, o que já está revelado, e Cristo Jesus é a revelação máxima de Deus. Se nós quisermos conhecer o coração de Deus, a vontade de Deus, nós vamos ter que olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você diz amém? Glória a Deus. Então, nós temos que olhar para Ele. E é por isso que nós estamos trazendo essa jornada. E esse texto é um dos pouquíssimos relatos que os 4 evangelhos traz a respeito da vida, da juventude e da adolescência de Jesus. A Bíblia fala sobre o nascimento. Nós já falamos disso aqui semana passada. E a Bíblia fala sobre o nascimento. A Bíblia fala sobre o ministério de Jesus, que começou ali por volta dos 30 anos. Mas aquilo que Jesus fez desde o nascimento até o início do seu ministério, a Bíblia não traz tanta informação. Ela não traz. E talvez a maior pergunta, pastor Bruno, que a gente faz é: por que ela não fala? Querido, a Bíblia, ela não se preocupa. Isso é uma máxima na teologia. Quando você estudar ali introdução bíblica, né, que é estudar sobre a revelação bíblica, a formação do cano bíblico, né? Quando você vai estudar isso, você percebe uma máxima na teologia, que é o seguinte: olha, a Bíblia, ela não está preocupada em responder tudo. Não está preocupado. Deus se preocupou em responder o que você precisa saber. Amém? Glória a Deus. Outro dia alguém perguntou assim, acho que foi minha filha: pai, como é que foi os dinossauros? Não, foi o meu filho, que ama dinossauro. Falei: rapaz, não sei não, viu? Só sei que eles existiu, porque a evidência está aí, ó. Aí eu fiquei pensando naquilo, e eu fui pesquisar, e tem um tanto de coisa a respeito disso. Mas quando você vai mesmo para a Bíblia está preocupada com isso. Você pode achar algumas nuances assim, pode, mas a Bíblia não está preocupada com essas coisas. Agora, querido, o desafio meu e seu, como cristão, como alguém que ama a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, crê na Bíblia como a palavra de Deus, não é se preocupar com aquilo que ela não falou, é se preocupar com aquilo que ela já está falando.
Pastor Lucinho, ele pregou uma vez, eu estava nesse culto, ele disse assim: olha, para de preocupar com aquilo que a Bíblia não fala, porque se você se preocupar somente com aquilo que ela já fala, você já tem muita coisa para preocupar. Amém? Às vezes nós queremos achar brechas na Bíblia para a gente poder pecar, ou para sustentar um comportamento que a gente sabe que Deus não aprova. Então a gente está procurando, querendo achar, né, como diz aí o ditado, encontrar chifre na cabeça de cavalo. Eu disse que todo mundo que tentou encontrar chifre na cabeça de cavalo e criou foi o quê? Um unicórnio. E você sabe o que o unicórnio representa. Então, querida, a gente tem que parar com essas coisas, se preocupar com aquilo que ela diz. Por que a Bíblia não fala sobre, não dá detalhes sobre a infância de Jesus? Presta atenção numa coisa: todas as etapas da sua vida são importantes, sim ou não? Não é verdade? A sua infância é importante, a adolescência, a juventude é importante. Mas chega um tempo na sua vida, irmão, que é chamado o tempo da maturidade. Esse tempo é o mais importante. Está entendendo isso? Esse tempo é o mais importante. Quando a gente quer aprender alguma coisa com alguém, a gente procura quem? Alguém maduro, sim ou não? Faz sentido? Aqui na igreja nós fazemos aconselhamento pastoral. Quase todo dia a gente atende alguém. Faz sentido você marcar um aconselhamento, por exemplo, com a minha filha? Faz sentido? Ou então você liga para mim e fala assim: pastor, estou precisando de um aconselhamento, estou com uma questão aqui complicadíssima, não sei o que fazer. Eu falei: não, fala com a minha filha aqui que ela vai te atender. Faz sentido? Por que não faz sentido? Porque uma criança está vivendo o tempo de criança. Agora espera-se que um adulto viva um tempo de maturidade. Então a Bíblia não traz tanta informação do tempo de Jesus. Tem gente que fala que ele curou passarinho, tem gente que fala que ele ressuscitou pombinha. A Bíblia não fala isso, mas ela dá uma informação importantíssima para nós, que é esse texto que a gente leu. Diz aqui que o menino, está falando de Jesus, ele crescia e se fortalecia. Querido, quando a Bíblia fala disso aqui, ela não está falando apenas de crescer em estatura e de se fortalecer no seu vigor físico, não. Ela está falando de tudo aquilo que é necessário para alguém que vai andar no propósito pela qual ele foi criado. Deus tem um propósito para cada um de nós, você crê nisso? Deus tem um propósito para você. Ninguém nasceu sem propósito. Todo mundo nasceu com propósito. Deus, ele não faz nada por acaso. Deus, ele não perde tempo. Deus, ele não cria nada sem propósito. O fato de você ter vindo ao mundo é porque ele tem um propósito na sua vida. Independente de onde você nasceu, independente de qual família você nasceu, independente de como que foi que aconteceu isso, Deus te fez para um propósito. Assim como ele enviou Jesus à terra para um propósito. Então, crescer e se fortalecer não é apenas adquirir estatura, não é apenas adquirir forma física. Crescer e se fortalecer é o que está escrito em Isaías capítulo 6, que diz: conheçam e prossigam em conhecer o Senhor, o seu Deus. Você diz amém? Glória a Deus. Então, querido, a ideia de caminhar com Jesus é exatamente essa. Quando você entrega a vida para Jesus, algo acontece que a Bíblia chama de novo nascimento. Quando Nicodemos questiona para Jesus como que o homem vai entrar no reino de Deus, ele fala: se ele não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Então a Bíblia fala sobre o novo nascimento. Lá em Coríntios, Paulo fala que quem está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E querido, a única pessoa que nasceu grande foi Adão e Eva. Todo mundo depois nasceu pequeno, bebê. Você nasceu. E isso também acontece quando a gente nasce de novo em Cristo Jesus. A gente tem aquela experiência de conversão. O Espírito Santo vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Somos agora aceitos como filhos de Deus por adoção. Somos libertos, de toda a amarra do diabo.
porque o conhecimento da verdade traz libertação. E está escrito: se o Filho, pois, nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é isso que acontece. Agora presta atenção numa coisa: quando você nasce de novo, o seu crescimento, o seu fortalecimento espiritual não é instantâneo assim, ó. Quando você nasce de novo, querido, não quer dizer que ao nascer de novo você já nasceu grande espiritualmente. Sabe, a gente toma um cuidado grandioso de aquelas pessoas que nasceram de novo, entregaram a vida para Jesus, da gente acompanhar elas ali nos primeiros passos. Você olha para esse quadro aqui, você vai perceber isso, que ali tem um passo chamado consolidação. E o que é feito nesse período de consolidação? A gente se aproxima desses novos nascidos, que são bebês espirituais, para a gente poder dar as orientações necessárias, a gente guardar, cuidar ali. Só, querido, é muito comum esse nascido de novo, que está cheio do fogo, cheio de gás, ele já querer guerrear guerras que ele não está preparado. É muito comum. Ele tem uma grande experiência com Jesus, e aí ele fala assim: olha, eu vou lá nos meus amigos, que eu vou trazer todos para a presença de Deus. Isso é bom, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque conduzir uma pessoa até a presença do Senhor, irmão, é algo totalmente espiritual, não é na nossa força. O Espírito Santo é quem faz. Então, sem ter um pleno discernimento disso, não quer dizer que o cara tem que virar um teólogo, que ele tem que virar um pastor ou um evangelista para ele evangelizar. Não, não, não. A Bíblia conta a história de uma mulher que encontrou com Jesus no poço ali da cidade de Samaria, e ela não fez discipulado, pastor, ela não fez integração, ela não batizou, ela não fez nada disso, e ela foi numa cidade e trouxe a cidade inteira aos pés de Jesus. Por quê, irmão? Para que você possa evangelizar, basta você ter um testemunho. Amém? E esse testemunho é o seu testemunho de conversão. Mas só que nesses primeiros passos, alguém precisa ser esse bebê, como um bebê recém-nascido, ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser cuidado. E é por isso que José e Maria, eles se dedicaram em cuidar do propósito de Deus, que era Jesus. É por isso que nós pais, nós temos uma dupla responsabilidade com os nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de ser o provedor, de ser aquele ali que vai, cuidar deles, mas nós temos a dupla responsabilidade, a segunda, que é também cuidar da sua vida espiritual. E a Bíblia diz lá em Provérbios que eu devo ensinar a criança o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. Então, querido, se eu me ausento dessas duas responsabilidades, o que vai acontecer? Meus filhos vão ficar, Deus dará. Maria e José, eles tiveram revelação do céu, que Jesus era o Filho de Deus. Você sabe como é que isso aconteceu? Então eles dedicaram as suas vidas em cuidar de Jesus. Você percebe que eles cumpriram. Se você ler o versículo 39, vai dizer que depois deles ter cumprido tudo conforme a lei mandava, depois de ter cumprido tudo, aí é que vem então esse tempo. O menino continua a crescer e se fortalecer. Então todos precisamos continuamente crescer e nos fortalecer. E aqui Jesus, ele está vivendo exatamente isso. E a Bíblia diz que, volta o 40 para mim, querido, que enquanto ele crescia e se fortalecia, algo também acontecia na vida dele. O que acontecia? Ele se enchia de sabedoria. Está entendendo isso, irmão? O seu relacionamento com Jesus vai te dar sabedoria. Você crê nisso? Amém? Quanto mais você se relacionar com Jesus, mais sábio você vai se tornar. Sábio para quê? Para conseguir discernir as coisas. Ser sábio, querido, não é você saber tudo. Não, eu não sei tudo. Mas ser sábio é você ter plena convicção de que ainda que você não souber como lidar com uma situação, você sabe aonde buscar respostas. Por que às vezes nós metemos os pés pelas mãos? Por falta de sabedoria. Provérbios é todo
princípios de sabedoria. Você quer crescer em sabedoria? Mergulhe em Provérbios. 2019 nós passamos o ano inteiro aqui na sala de oração estudando Provérbios. Nós descobrimos que a gente tem que tomar cuidado com a vaidade. Descobrimos que o homem tem que honrar a sua casa, que a mulher tem que ser sábia. Descobrimos que uma mulher sábia, ela é comparada ao valor, ela supera o valor de riquíssimas joias. Descobrimos aqui que o pai tem que saber corrigir o filho e que o filho tem que honrar o pai. Descobrimos aqui que nós não podemos estar metidos em riqueza ilícita. Descobrimos aqui que nós não podemos humilhar os nossos empregados. Descobrimos aqui que nós, empregados, devemos honrar os nossos senhores. Descobrimos aqui para a gente não ser enredado por pensamentos precipitados, para a gente não ser guiado pelo coração, que o coração é enganoso, para a gente ser sábio nas palavras, para a gente usar a vara da disciplina. Amém? Descobrimos tudo isso em Provérbios, porque são provérbios de sabedoria. E a Bíblia diz que enquanto Jesus crescia e se fortalecia, ele também se enchia de sabedoria. Irmão, eu conheço crente que tem 40 anos de igreja e a sabedoria dele é desse tamanho assim, ó. Quando vem um problema, ele acha que está desabando tudo. Desse tamanho aqui, ó. O fato de você entrar e sair naquela porta não quer dizer que você está sendo sábio. Porque eu não sei como é que está seu coração. O tempo, às vezes a gente acha que o nosso tempo com Deus é igual ao tempo na empresa. Quando eu saio eu recebo acerto. Não é assim. Conhecer a Deus vai muito mais além do que sentar numa cadeira dessa. Quando você senta aqui, está ouvindo a palavra e acolhendo ela com mansidão no seu coração, você está crescendo, a sua fé está sendo ativada, você está crescendo. Mas querido, o relacionamento com Deus, ele vai muito mais além do que apenas ouvir, do que apenas consumir o que está sendo colocado numa mesa. É preciso um relacionamento diário, em intimidade, em amor, em renúncia. É preciso sacrifício. Para quê? Sacrificar as minhas vontades. E Jesus, ele está crescendo em sabedoria. Querido, Jesus teve uma infância, uma adolescência como a nossa. Ele sofreu as coisas que nós sofremos. Ele não pecou. Não pecou porque ele é santo, mas ele teve os mesmos desafios que a gente. Você acha que ele não teve as mesmas crises que a gente tem? Claro. A vontade às vezes de ter alguma coisa e não ter, e ter que aprender e falar assim: não, Senhor, faça a tua vontade. Jesus viveu isso. E por que a gente acha que com a gente vai ser diferente? Cara, se a gente olhar para Jesus, a nossa vida vai ser totalmente transformada. Se a gente perceber como que Jesus enfrentava cada situação, é a maneira como eu devo enfrentar. Domingo nós falamos das tentações que Jesus sofreu, mas nós falamos também de como ele respondeu. O nosso foco não tem que estar na tentação, tem que estar na resposta que ele deu. Porque a resposta que Jesus deu é a mesma que eu preciso dar quando eu for tentado. A maneira como ele foi cheio do Espírito Santo é a mesma maneira que eu preciso também ser cheio do Espírito Santo. A autoridade que estava sobre Jesus, irmão, ele deu para você hoje. Glória a Deus. Ele deu para a igreja. O problema é que parece que às vezes a gente não compreendeu isso, então a gente não desfruta disso. Então conhecer a Jesus para conhecer a pessoa de Jesus. Eu tenho que olhar para ele, entender o quanto ele é manso, e eu preciso ser também. O quanto ele é humilde. Tem uma música que eu amo aqui do Morada, que é Emaús, né? Conta a história daqueles discípulos de Emaús. Mas essa música traz uma revelação que diz: olha, ele é tão sábio, ele é tão manso, ele é humilde, ele cuida dos corações. Então, querido, a vida de Jesus, os passos, como ele se comportava, como ele sentia, é o meu alvo. E sabendo ele que eu não consigo por causa do pecado, ele deixou em nós o Espírito Santo. Quem é aquele que vai nos aperfeiçoar, é aquele que vai lapidar a nossa vida, é aquele que vai nos dar poder, é aquele que vai nos fazer testemunho de Cristo Jesus. Você crê nisso? Você diz amém? Então, querido, nesse texto pequeno aqui,
desse tamanho, ó. Tem tanta informação, tem tanta coisa, que a gente pode ficar aqui até amanhã discutindo. Olha, cara, que área que eu preciso crescer? Como que eu posso me fortalecer? Como ter mais sabedoria? Aí a Bíblia também diz que, e a graça de Deus estava sobre ele. Que graça, irmão. Graça não é autorização para me pecar e achar que está tudo bem. Pastor Luiz Hermínio, ele diz que a graça é como uma escada rolante. Não é eu que subo ela, mas é ela que me sobe. Pegou isso aí? Não é eu que subo ela, é ela que me sobe. Eu apenas preciso dar o primeiro passo. E o primeiro passo é dizer: Ele tem graça. Está entendendo isso? É por isso que a Bíblia diz, Paulo fala assim, ó, pela graça vós sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A gente só precisa crer, irmão. É como o eunuco lá na carruagem junto com Filipe. Ele fala assim: eu creio. O que me impede de ser batizado? Irmão, isso pegou tanto meu coração um dia, porque às vezes nós estamos colocando um padrão desse tamanho para alguém ser batizado. É ou não é? É ou não é? É claro que existem coisas que revelam uma verdadeira fé. Por exemplo, que na igreja nós não batizamos ninguém que está amaziado. Batizamos ninguém que está amaziado. Claro que não. Ela está vivendo uma realidade, pecado. Ela precisa corrigir isso primeiro. Não é verdade? Então tem princípios. Mas querido, quando eu li esse texto, pastor Bruno, olha, eu creio, o que me impede? Quantas vezes nós estamos pondo um padrão tão alto aqui para a pessoa, quando na verdade a Bíblia fala o seguinte: olha, você só precisa crer. Está entendendo isso, irmão? Amém? Glória a Deus. Então o menino está crescendo. E aí logo depois, quero concluir com isso. Cerca de mais ou menos 11 anos, as únicas informações que a Bíblia traz a respeito da infância, da adolescência de Jesus. Ele tem cerca de 11 anos, e todo ano a sua família vai ao templo de Jerusalém para adorar o Senhor. Ei, presta atenção. O menino está crescendo e se fortalecendo, se enchendo de sabedoria, e ele vai uma vez por ano no templo. Uau! Pastor, quer dizer que ele não ia lá? Não, claro que ele ia. Mas ao templo de Jerusalém ele ia uma vez no ano, Bruno. Sabe o que eu quero dizer para você aqui, meu irmão? Se você condiciona o seu crescimento espiritual somente quando você vem a esse prédio, você não vai crescer nada. Nosso crescimento espiritual, ele vem dia a dia, diariamente. Quero te perguntar uma coisa aqui, e você vai responder para você mesmo. Você orou hoje? Não estou falando quando você chegou aqui. Você orou hoje? Você trouxe uma meditação no seu coração hoje da palavra de Deus? Você confessou um pecado hoje para Deus? Se a resposta for sim, parabéns. Agora, se a resposta for não, você precisa urgentemente parar com isso, rever e voltar às práticas. Lembra lá que Jesus fala com a igreja de Apocalipse? Lembra de onde você caiu. Lembra? Querido, quando que começa a nossa queda? Quando a gente para de praticar as disciplinas espirituais. Se eu faço um jejum quando tem a campanha na igreja, meu Deus, eu estou dando lugar para minha carne, para minha alma gritar dentro de mim e dominar minha vida. Porque o jejum tem que acompanhar a igreja. O jejum precisa acompanhar a vida do crente. O jejum, querido, é mandar a carne ficar quieta e a alma ficar calada. Isso é jejuar. E quebrantar o seu coração, quebrantar a sua vida, para que o espírito de vida que habita em mim, ele tenha pleno relacionamento com o Espírito Santo. É por isso que quando você jejua, você fica com fome e de mau humor. Fome porque a carne está gritando, Brunão. E de mau humor por quê? Porque a alma também está gritando.
mas o Espírito está comunicando com o Espírito de Deus, testificando que você é filho de Deus. É por isso que a gente não faz jejum para conquistar coisa, porque quando eu jejuo ele diz, você é herdeiro e co-herdeiro. Aleluia, amém, querido? Está entendendo isso? Então as disciplinas espirituais, elas não são condicionais, elas é questão de sobrevivência. Jesus, ele não começa a orar quando ele assume o ministério. O problema é que às vezes a gente está assim, a gente só ora por quê? Não, porque hoje eu vou pregar. Irmão, eu acho que ontem, se alguém me viu na rua, me considerou um doido. Meu carro estava na oficina, acho que desde segunda-feira, né, amor? Isso. E aí, com muita coisa para fazer, aí ontem eu peguei uma lotação, depois de muitos anos, andei de ontem. E eu até esqueci como é que andava de ônibus, né? Aí estava todo mundo no ponto e eu dando sinal lá igual bobo, achando que a lotação me deixa para trás. Aí a moça perto de mim falou assim, não, ela para aqui. Aí eu subi a máscara assim até o rosto e falei, ô Senhor. Entrei no ônibus, irmão, parece que não tem Covid no ônibus, né? Tem não? Será que lá na porta sim tem uma descarga de vacina? Porque não tem Covid. Eu fui no ônibus, no micro-ônibus, a lotação máxima lá de pessoas em pé era 6, tinha 12. E eu só fui porque eu estava atrasado para o programa no rádio, porque senão não tinha ido não, tinha ficado para trás e ido em outro. Mas parece que não tem, né? Acho que tem só na igreja, na escola, né? Deve ser, né? No ônibus não tem. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, poxa, agora é para descer, né? Não é todo santo ajuda, mas a lei da gravidade ajuda, né? Então vamos embora. E aí eu falei, não vou descer de ônibus não, vou descer a pé. Querido, quem sabe onde é que é a rádio cidade? É lá no céu já, né? É facinho ter revelação, porque é lá no céu. Ele chega lá e fala, Deus fala comigo. Aí ele abre uma janela assim, derrama, né? E aí o que aconteceu? Aí eu vim descendo. E querido, quem usa óculos aqui tem que escolher entre duas coisas. Ou fica de máscara, ou fica de óculos. Sim ou não? É verdade? Se você não quiser tropeçar nas pedras e bater nos outros, você vai ter que pôr óculos. Mas se você coloca a máscara, vai embaçar. Então eu decidi vir de óculos. Eu ia descer a rua de pedra, aquela rua mesmo do Jubileu. Não dava para vir de qualquer maneira. E aí eu vim sem máscara, só que eu esqueci que eu estava sem máscara e eu vim orando em línguas e falando sozinho. E eu desci desde lá da rádio, vim cá para a igreja, vim para cá. Eu tinha atendimento marcado aqui a tarde inteira, eu vim para cá. Eu vim lá da rádio, sim, passei pelo centro, não lembrei que estava sem máscara e estou lá, ora labassura, isso, e orando e falando. Essa mensagem aqui, eu compilei toda, descendo de lá para cá. Quando eu cheguei aqui na igreja, aí eu encontrei com a pessoa conhecida aqui, eu estou vendo que está me olhando de longe, eu estou gesticulando, igual a gente fica aqui. E aí eu olhei para ele assim, ele, rapaz, está falando com quem? E aí, para não ficar feio, eu falei, não, ele está aqui comigo, aqui, ó. Mas quem? Jesus está aqui. Ele falou, rapaz, você está ficando doido. Você deve estar... E eu estava em jejum o dia inteiro. Querido, presta atenção numa coisa. Aí eu vim para cá, depois eu voltei em casa, voltei de novo para a sala de oração, falando com o Senhor, falando com o Senhor, falando com o Senhor. Então eu te pergunto, você já orou hoje? Como é que você quer crescer se você não pratica as disciplinas espirituais? Como é que você quer se fortalecer e se encher de sabedoria se você não pratica isso? Eu estava dizendo aqui que às vezes nós só fazemos isso porque a gente vai pregar, vai ministrar um louvor, vai orar, vai visitar alguém. Você quer ver o dia que a gente ora, quando alguém liga e fala assim, ó, pastor, não, eu tenho que fazer uma visita hoje e o demônio está tomando posse da vida da pessoa. Ah, querido, o próprio cara que ligou já fala assim, estou em oração e jejum aqui, pastor. É ou não é? Não é verdade? Certa vez a gente foi chamar uma pessoa para ajudar a gente a ir lá atender uma pessoa que estava sendo oprimida por demônio. Aí a pessoa falou assim, não posso não, porque eu não jejuei hoje não.
Eu não orei hoje não. Aí a gente acha que a autoridade que Deus nos deu vem pelo quanto eu jejuo e oro, né? É porque a gente pega aquele texto lá do demônio, que Jesus falou assim: essa casca de demônio só sai com jejum e oração. Aí a gente acha que é pelo quanto eu oro, o quanto eu jejuo, que a gente expulsa o demônio. Não, querido, não é assim. Se fosse assim, a cada vez que você faz uma dieta, você está pronto para ir em qualquer ambiente desse e falar assim: sai em nome de Jesus. Não é isso. A autoridade que você precisa foi te dada na cruz. O detalhe é que essa autoridade, às vezes, você só acessa pelo quão quebrantado você está. E aí entra o jejum e a oração. Você diz amém? Pegou isso aí? Isso é uma chave espiritual. Isso é uma chave espiritual. Se a sua alma estiver gritando demais, ou a carne gritando demais, você quer ver uma coisa? Vai orar na carne para você ver. Você se torna moralista. Você começa a falar que Deus nem mandou você falar. Você põe a mão na cabeça da pessoa e fala: assim diz o Senhor. Diz nada, ele nem falou contigo. Ou vai orar na alma. O cara está em pecado e você fala: Deus, abençoa esse pecado dele, sara ele. Quando na verdade você precisa confrontá-lo e dizer: cara, você tem que se arrepender. Está entendendo isso, meu irmão? Então a gente precisa entender: Jesus, ele não começou a ter intimidade com o Pai, ele não começou a orar, ele não começou a jejuar, ele não começou a praticar, a viver o relacionamento genuíno com o Pai. Não foi só quando o ministério começou. O crescimento, o fortalecimento, o se encher de sabedoria aqui na vida de Jesus é porque ele já tinha isso na vida dele. Quantos adolescentes nós temos que nunca leu a Bíblia? Quantos adolescentes nós temos que não sabem orar? Filho de crente. Se a gente pedir ele para fazer uma oração e fala: não sei. Não vai dar certo, irmão. Você vai tomar uma rasteira pela primeira luta que você enfrentar. Você está tendo a oportunidade agora de conhecer o Senhor, de se fortalecer, de se encher de graça e de sabedoria. Então aproveita, agarra isso com as duas mãos. Sabe por quê, querido? A partir do momento que você adquire maturidade frente ao seu propósito, aí começou a hora de agir. E tudo aquilo que você vivenciou nesse tempo de crescimento será a ferramenta, será o alimento, será a base para você se sustentar frente a esse propósito. Quando Jesus ele cresce e se fortalece, ele sabe o que o espera. E por que às vezes a gente não faz isso? Porque não tem perspectiva do nosso propósito. Eu quero dizer para você, querido, que conhecer a Jesus vai arremeter você. Assim como o avião, ele pega ali propulsão, tamanha, até ele começar a levantar voo. Querido, quando você está conhecendo Jesus, você começa a levantar voo. Você começa a sair do chão. Aí você passa a viver o sobrenatural. É por isso que Isaías diz: você voará com asas como águias nas alturas, se você espera no Senhor. Está entendendo isso? É por isso que a Bíblia diz que até os jovens eles podem se cansar, mas quem espera no Senhor, eles terão suas forças renovadas. Por quê? Porque a sua força vem do quê? De um relacionamento com o Senhor. No rádio a gente compartilhava sobre Salmo 91. Salmo 91 fala sobre El Elyon e El Shaddai. Salmo 91 fala sobre o abrigo e proteção. O abrigo e proteção, a sombra do Onipotente. Quem é que desfruta? Aquele que vai lá. Quem é que desfruta dos benefícios do secreto? Quem vai lá. Quem não desfruta? Quem não vai lá. Se a gente quer desfrutar dos benefícios do secreto, que são esses: crescer, se fortalecer, se encher de sabedoria, nós vamos ter que ir no secreto. E esse secreto, querido, é você e Deus. Não é você e mais alguém, é você e Deus. Você e Deus.
Hoje um amigo me ligou e falou assim: vem aqui em casa sexta-feira para a gente ter um momento de comunhão. Eu falei assim: rapaz, que bênção, hein? Ele falou assim: vem cá, a gente precisa buscar Deus numa direção. E eu falei assim: amém, vou de Deus, vou aí, é de Deus, meu coração queimou aqui. Sabe, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus está com saudade de você no secreto. Deus está com saudade de você. Eu não sei porquê, mas Deus deu uma direção aqui nessa noite para você fazer um desafio consigo mesmo, com você mesmo, fazer um compromisso. Cara, se Jesus, Ele está aqui, ó, crescendo, se fortalecendo, e depois Ele realiza toda a obra que o Pai o pediu para fazer, está disponível para você, irmão. Você não é Jesus e nós nem precisamos, nós não podemos tentar ser Jesus. Nós não somos dignos disso. Mas Ele escolheu essa casa para habitar. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E Ele quer levar você num nível de comunhão, de intimidade mais profundo. Nós estamos profetizando nessa igreja que esse é o ano do fortalecimento. Mas fortalecimento não vem sem vida no secreto, em intimidade com Deus. Se você quer se fortalecer no Senhor, você vai ter que parar a sua agenda, e você vai ter que ter esse momento seu, momento a sós. Você vai ter que ter isso. Sabe, querido, meu coração está queimando aqui nessa noite. Quando Jesus, Ele vai ao templo com seus pais, 11 anos, a Bíblia diz que seus pais voltam para casa e eles esqueceram Jesus. Depois de 3 dias é que eles sentem a falta de Jesus. Pensa, 11 anos, a Bíblia diz que eles iam todo ano, então tinha 11 anos que eles iam. 11 anos, Ricardo, eles vão ao templo, adoram, louvam, entregam ali, né, as suas ofertas, voltam para casa. Mas a pessoa mais importante da vida deles, eles esquecem lá. Será que isso não acontece com a gente hoje? Irmão, quando eu não cultivo uma vida de intimidade com Jesus, significa que eu venho à igreja, tenho intimidade com Ele, pastor, eu gozo da sua presença, eu desfruto da sua presença, mas eu esqueço Ele aqui. Volto para casa, depois de 3 dias é que Maria e José se tocam que Ele não está no meio da multidão. Presta atenção que eu aprendo aqui, querido. Já preguei uma palavra só sobre isso aqui, mas presta atenção, quero trazer para você. Primeiro, o nosso ativismo, ele pode nos tornar insensíveis e indolentes à presença de Deus. Se eu sou um ativista, eu me torno insensível à presença de Deus. Eu bato cartão todo culto, mas a verdade é vazio da sua presença. A segunda coisa, se eu procurar Jesus no meio da multidão, não vou encontrar, porque Ele está onde? Ele está no secreto. Maria e José procuram no meio da multidão, porque eles pensam que Jesus está no meio da multidão. Quando eles vão no meio da multidão, eles descobrem que Jesus não está lá e ninguém sabia dele. Qual que é a nossa dificuldade em buscar a Deus sozinho em casa? Porque aqui a gente vai no embalo das pessoas. O ministro diga, levanta a mão, glorifica, aí a gente faz. Alguém diz, fecha os olhos, ora, abre a Bíblia, alguém faz. Em casa ninguém fala isso. Se eu não desejar, está entendendo isso?
Aí Maria e José procuram Jesus, ele não está, eles têm que fazer o caminho de volta. O que Jesus falou com a igreja de Apocalipse? Lembra de onde você caiu, volta lá e se arrependa, antes que eu remova a candeia. Eles voltam, e quando eles fazem o caminho de volta, eles percebem que Jesus está aonde? Na casa do seu Pai. Só que agora, na nova aliança, a casa do Pai não é mais essa casa, é essa casa. Então, você quer encontrar Jesus? Você vai ter que olhar para dentro de si mesmo. Aí é só você. Isso é viver o segundo. Fica de pé no seu lugar. Eu não sei se você compreendeu essa etapa dentro da jornada de Jesus. Semana que vem a gente vai falar mais. A gente vai falar sobre Jesus, o batismo de Jesus. Depois a gente vai falar sobre Jesus no deserto. Depois a gente vai falar de como Jesus recruta os discípulos. Aí a gente vai para os milagres de Jesus. Nós vamos para os ensinamentos de Jesus. Nós vamos passar pelo sermão da montanha. Nós vamos passar pelos milagres. Nós vamos passar pelos princípios. Aí nós vamos até a cruz, até a morte. Depois a ressurreição. Depois da ressurreição nós vamos ver ali ainda algumas promessas. E depois dessas promessas nós vamos para a igreja de Atos. E nós vamos perceber Jesus dentro deles pela presença do Espírito Santo. O que essa igreja fez? Que ela mudou o mundo. Querido, eu quero mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo. Mas eu sei que a mudança que o mundo precisa, ela não vem do partido, ela não vem do presidente, ela não vem da ideologia, ela não vem de nada dessa terra, ela vem do alto. Ela vem do alto. A mudança que o mundo precisa, ela vem do Evangelho, da boa nova de Cristo. E sabe aonde ela está? Dentro de você. Você pegou isso? Por isso que eu quero mudar o mundo. Por isso que eu quero mudar o mundo. Feche os seus olhos. Quero chamar o pastor Bruno aqui. Ele vai nos conduzir aqui, mas eu queria que você fizesse um compromisso. Nós vamos cantar aquela música, Brunão. Amém? Feche os seus olhos. Quanto que essa palavra pegou o seu coração? Quanto que essa palavra tocou você, abriu os seus olhos espirituais? Querido, eu estou com saudade de pessoas que chegam para o pastor e falam assim: pastor, eu tive uma experiência com Jesus. Pastor, esse tempo, olha, deixa eu te falar, a gente tem um grupo da igreja, eu mandei lá outro dia, irmãos, manda para a gente aqui como é que está sendo. Sabe quem me mandou? Só a Mandinha. Quero entender, querido, que ninguém teve tempo, que ninguém teve. Eu quero entender isso. Não, eu não tive tempo, eu nem vi a mensagem. Amém, eu quero entender isso. Porque eu não quero entender que você não está tendo experiência. A vida do crente, ela é movida por experiências. Quando eu paro de ter experiências, irmão, eu preciso desesperadamente me preocupar com isso. Desesperadamente me preocupar. Porque talvez eu deixei Jesus para trás, e já faz 3 dias, e eu não senti falta da sua voz, eu não senti falta das suas palavras, eu não senti falta da sua presença. Já faz 3 dias que Jesus não está no meio, não está próximo a mim, e eu não senti falta. Então eu preciso correr desesperadamente. Foi isso que Maria e José fizeram, e eles encontraram Jesus. Feche os seus olhos. O noivo está te chamando. Aleluia. Minhas camparinas estão acesas. Aleluia. Só estou esperando
o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você. Está batendo agora. Entrar. Está batendo. O que tem do outro lado da porta? Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, minhas lamparinas, diga isso, estão acesas. Aleluia, Senhor. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Ele está batendo. É só bater que Ele está batendo a porta do seu coração. vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei. Diga isso. As minhas vestes brancas. Sim, Deus. Ah, Senhor. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo. Quando você entra no secreto, você contempla a beleza dele. Você vê que os seus olhos são como chamas de fogo. Você vê o quão lindo ele é. Quando você entra no secreto, você tem relacionamento com ele. Você conhece ele. Levanta sua voz e diga isso. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo. Aleluia! Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Diga! Pode morar aqui, pode morar aqui. Fogo! Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui.
Aleluia. Pode morar aqui. Convida ele e diga: Senhor, eu estou pronto, eu quero ir para esse secreto, eu quero ir para esse ambiente, eu quero ir para esse lugar onde eu tenho revelação de quem tu és, onde eu cresço, onde eu me fortaleço, onde eu me encho de sabedoria, onde a graça do Senhor vem, a misericórdia. Eu quero ir para esse ambiente onde eu tenho experiências, onde eu sou cheio do Espírito Santo, onde os dons são destravados na minha vida, onde a dor vai embora, onde a insegurança vai embora, onde a certeza vem, onde a esperança vem, onde a autoridade vem. Eu quero ir para esse ambiente. Deseje isso, meu irmão. Chega de andar na superfície, chega de ser raso, chega de ser religioso. Busque o relacionamento. Ele está disponível. Ele está disponível. Ele quer entrar, ele quer bailar com você, ele quer ter relacionamento. Maranata, Maranata. Senhor, eis aqui a tua igreja, Pai. Eu sei que nesse tempo de tantos afazeres, de uma agenda, de uma rotina tão pesada, nós não podemos abrir mão do nosso relacionamento com o Senhor. Semelhante a Jesus, que crescia, amadurecia, se enchia de sabedoria, se fortalecia, nós queremos também, Pai. Diga aí, querido, fala assim: eu também quero. Diga isso, diga para ele: Senhor, eu quero. Diga para ele, fala com ele: olha, Senhor, eu quero, me ajuda. Se falta força, pede para ele força. Se falta vontade, pede para ele. Você só precisa entrar no teu quarto, fechar a porta, e ele vem, porque ele prometeu que viria. Coloca a mão no seu coração, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom e eterno Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo o sempre. E toda a igreja diga, aplauda ele bem forte nessa noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Domingo nós temos culto aqui pela manhã e à noite. Amém? É o primeiro domingo, amor? Não, né? Então, não é ceia ainda. No outro é. Então, venha às 9 horas e às 19. Quem pode vir de manhã, venha de manhã, tá bom? E quem pode vir à noite, venha à noite. A gente não pode ter superlotação aqui, tá bom? Então, que Deus abençoe. Vá na paz, no amor do Senhor. Dá um tchau para quem está do seu lado aí. Fala que bom que você veio. E até a próxima. Pastor Bruno, obrigado. Deus abençoe, viu? Você que está em casa, muito obrigado pela sua presença. Obrigado aí por estar conosco durante esse tempo. Curta, compartilhe esse vídeo aí. Manda para os seus amigos, familiares, para que essa presença de Deus também os alcance e essa palavra faça morada em seus corações. Um grande abraço, um beijo de coração e até a próxima em nome de Jesus. Valeu!